Prezados irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Yuri Alves Moreira e você está no programa de formação em teologia. Hoje vamos iniciar uma nova disciplina intitulada Livros Poéticos, Princípios para o Viver e o Louvor. A primeira lição tem como título O Livro de Jó, Prólogo. Um dos livros mais profundos da Bíblia, Jó enfrenta a pergunta que toda geração repete: por que sofre o justo? Narrado em estilo poético, com prólogo e epílogo em prosa, esse livro revela a sabedoria de Deus diante do sofrimento humano. Desde já eu peço a você que curta esse vídeo, inscreva-se em nosso canal e acione o sininho para receber as notificações. A título de introdução, eu trago para vocês aqui uma visão geral do Antigo Testamento. Você sabe que o Antigo Testamento é composto por 39 livros e estão subdivididos em 4 partes principais, a saber, a Lei, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, são eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Em segundo lugar, nós temos os livros históricos, são 12, de Josué a Esther, que tratam de um período aproximado de 1000 anos de história, desde a conquista da terra de Canaã, à volta dos exilados da Babilônia. A terceira seção são os livros poéticos, são 5 ao todo, são objeto do nosso estudo: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos, ou como também é conhecido, Cantares de Salomão. E os livros proféticos é a 4ª seção do Antigo Testamento. São 17 livros, de Isaías a Malaquias, que são subdivididos em 2 seções: profetas maiores e profetas menores. Então essa é a visão geral do nosso Antigo Testamento, da primeira porção da Bíblia Sagrada. Na Bíblia Hebraica, que corresponde ao nosso Antigo Testamento, nós temos a disposição dos livros de forma diferente, ainda que o conteúdo seja o mesmo. Então veja, na lei nós temos aqui um paralelo com o Pentateuco, também chamado de Torá. Temos também os profetas, também chamados de Nevim, e os escritos, chamados de Ketuvim. Essa tríplice divisão já estava presente nos tempos de Jesus. Foi por isso que em Lucas, capítulo 24 e versículo 44, Jesus disse: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Salmos por quê? Porque era o livro que encabeçava esse terceiro grupo, o grupo de escritos. Então percebam vocês que na Bíblia Hebraica, a disposição dos livros é de forma diferente. Os livros de Salmos, Provérbios e Jó são considerados livros poéticos, assim como na nossa Bíblia. Porém, os livros de Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos está na categoria intitulada de Megilote, os 5 rolos. Então essa disposição é diferente. Foi justamente com a tradução da Vulgata Latina que esses livros de Cântico dos Cânticos e Eclesiastes foram relacionados com os livros poéticos. E a nossa Bíblia, a nossa tradução que temos em mãos, sofreu influência dessa tradução, tanto da tradução da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, como também da tradução Vulgata, que é a tradução da Bíblia para o latim, feita por Jerônimo, um dos pais da igreja. Então essas informações são valiosas para nós, estudantes da Palavra de Deus. Pensando agora mais especificamente no livro de Jó, que é um dos livros mais antigos da Bíblia, se não o mais antigo. Algumas informações que todos nós precisamos ter em mente ao estudar esse livro. Nós temos enfatizado aqui que todas as vezes que nos aproximarmos de um livro da Bíblia, precisamos saber quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu,
o fundo histórico, o contexto histórico, tudo isso vai nos ajudar a compreender melhor a mensagem do livro. Então, primeiramente, vamos pensar na autoria. Não há certeza sobre o autor. Então, a primeira informação é que o autor desse livro é desconhecido. Há uma autoria anônima, porque o autor não se apresenta no livro, diferente de outros livros do Antigo Testamento, por exemplo, dos profetas, ou no Novo Testamento, as epístolas, onde a maioria delas são identificadas, o seu autor. Nós não sabemos a autoria do livro de Jó, mas muitos nomes têm sido apontados como possíveis autores desse livro, tais como Esdras, tais como o próprio Jó, Salomão já foi mencionado, mas os principais são Moisés e Eliú. O Talmud, que é o livro de tradições dos judeus, atribui a autoria a Moisés. Já outros, com base em Jó, capítulo 32, versículos 16 e 17, apontam Eliú como escritor do livro. A verdade é que nós não sabemos dizer com certeza quem teria sido o autor desse livro. Mas Jó, esse livro precioso, possivelmente foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Isso é muito interessante. Cenário histórico. Evidências internas situam o livro na época patriarcal, contemporânea a Abraão. Você deve se lembrar que Abraão viveu por volta de 2000 anos antes de Cristo. Essa informação é importante para nós. Por que nós podemos situar o livro de Jó nesse período? Quando a Bíblia descreve as riquezas de Jó, a maneira com que ela descreve faz-nos compreender que Jó vivia nesse período patriarcal. A maneira com que as riquezas de Jó eram contabilizadas. Falando a respeito dos seus animais, falando a respeito das pessoas ao seu serviço, dos seus servos. Tudo isso descreve um período mais primitivo. Outra razão pela qual nós entendemos que Jó viveu no período patriarcal é que ele era uma espécie de sacerdote, porque ele oferecia sacrifícios a Deus. Então Jó, assim como Noé e Abraão, não sendo levitas, não sendo sacerdotes constituídos pela lei, eles eram o sacerdote do seu lar. Então essa informação também aponta para o período patriarcal. O fato de Jó ter vivido muitos anos, alguns entendem que ele viveu cerca de 200 anos ou mais, porque no desfecho da narrativa de Jó, Jó capítulo 42, versículo 16, a Bíblia diz que depois de todas aquelas informações, depois de todos aqueles acontecimentos, Jó ainda viveu cerca de 140 anos. E ele morreu velho e farto de dias. Então, isso, mais uma vez, aponta para o período patriarcal. Abraão, por exemplo, viveu 175 anos. Então parece que uma certa longevidade ainda era comum naqueles dias. Então essa é mais uma razão que mostra que Jó viveu nesse período. Outro sim, Jó era um gentil. Não há nenhuma menção aqui à nação de Israel, à lei. Então isso sugere que, a semelhança de Melquisedeque, de Abraão quando foi chamado, e de tantos outros, Jó era um gentil que servia a Deus, que adorava ao Deus verdadeiro, ao único e verdadeiro Deus. Jó possivelmente vivia a leste de Canaã, na região da antiga Uz, onde arqueólogos encontraram cerca de 300 ruínas de antigas civilizações. Pensemos um pouco no desenvolvimento e síntese do livro. O livro é doutrinário e revelador. Trata de Deus, do homem, de Satanás, do pecado, da fé e da disciplina. Acima de tudo, aviva a esperança dos que sofrem. Vejam vocês,
O livro de Jó é um livro riquíssimo. Trata a respeito de vários temas, como nós mencionamos. Quando nós falamos, por exemplo, a respeito de Deus, é impressionante o quanto o livro revela a respeito da pessoa de Deus. Por exemplo, a respeito dos nomes de Deus. Diversas vezes o livro de Jó refere-se a Deus como o Todo-Poderoso. O livro de Jó faz menção aos atributos de Deus, como por exemplo a onisciência, dizendo que Deus ele é infinito nos conhecimentos, ou seja, que ele conhece tudo. Jó capítulo 37, versículo 16 diz: Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Então Deus ele é onisciente, ele é perfeito nos conhecimentos, ele também é onipotente, porque ele tem todo o poder. Então o livro de Jó narra os atributos de Deus, os nomes de Deus. O livro de Jó revela Deus falando ao próprio patriarca Jó. Então o livro de Jó ele é muito rico, ele enfatiza a soberania de Deus. Então tem muitas e muitas lições que nós podemos extrair desse valioso livro da Bíblia Sagrada. Ele é muito rico nesse sentido. Pensando numa espécie de esboço, uma síntese do livro de Jó, podemos dividi-lo em 4 partes principais. A primeira seria o prólogo. O prólogo apresenta Jó, sua família e o cenário celestial. Ainda nesse prólogo, que é feito em forma de narrativa, em forma de prosa, assim como o epílogo, assim como o desfecho do livro, no prólogo nós vemos que a história de Jó é narrada, a sua prosperidade, o seu caráter, a sua família, mas também o teste com que ele foi submetido. Quando ele perde as suas riquezas, quando ele perde os seus filhos, posteriormente quando ele perde a sua saúde, mas ainda assim ele não blasfema, ele não peca contra Deus, ele não atribui a Deus falta nenhuma. A segunda seção, que já é composta em poesia hebraica, nós temos o diálogo, que é a maior seção do livro. Nós temos então Jó debate com os 3 amigos sobre as causas do sofrimento. Então 3 amigos de Jó, eles se apresentam, eles visitam a Jó e eles começam a debater a razão de Jó se encontrar naquele estado. Jó então argumenta com seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Enquanto os 3 amigos de Jó acusam ele de estar em pecado, nós vemos Jó se defendendo. Aliás, Jó faz 3 coisas ao longo da história. Ele se queixa, ele pergunta e ele se defende. Essas foram as reações de Jó diante do seu sofrimento, diante das acusações que ele estava sofrendo dos seus amigos. A terceira parte é a parte do monólogo. Eliú apresenta razões mais próximas da verdade divina. Então Eliú seria um 4º personagem que aparece depois dessa história, depois do debate entre Jó e os seus amigos, e ele traz um seu parecer com respeito ao sofrimento de Jó. E o epílogo, Deus fala, Deus se revela a Jó, Deus faz a Jó cerca de 70 perguntas e Jó não tem condições de responder nenhuma sequer. Jó se humilha na presença de Deus e ele é duplamente restaurado. Então toda a riqueza de Jó é restituída em dobro. Seus bens, ele é curado e ainda assim seus filhos, né? Ele tem mais 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Então nós vemos a restauração completa na vida de Jó. Uma das riquezas do livro de Jó é justamente a linguagem poética que nós temos no livro. O livro de Jó é rico em metáforas, que dão vivacidade e cor ao relato. Jó usa figuras do cotidiano para expressar o drama da existência humana.
Por exemplo, o tecelão. O vai e vem da lançadeira ilustra a brevidade da vida. O vento e a nuvem, passagem rápida e efêmera da existência humana. A flor e a sombra, a fragilidade da vida, bela mas transitória. A águia, a velocidade com que os dias passam. Então veja, através de várias figuras de linguagem, nós temos a ênfase no livro de Jó de que a nossa vida passa rápido. Na verdade, Jó diz que o homem nascido de mulher é de bem poucos dias. Então você percebe que através dessas figuras de linguagem, o livro ele é extremamente rico, ele é extremamente poético. Não somente isso, Jó tem sido chamado por muitos estudiosos de o cientista de Deus. Apesar de ser um livro tão antigo, ele trata sobre verdades que podem ser comprovadas à luz da ciência moderna. Aliás, muitas verdades que já eram mencionadas no livro de Jó foram trazidas à tona somente nos séculos presentes, por assim dizer. Somente nos últimos séculos que os cientistas, entre aspas, descobriram essas informações, mas que já estavam relatadas no livro de Jó. E eu faço menção de alguma delas. Por exemplo, a terra suspensa no espaço. Em Jó capítulo 26, versículo 7 diz: pendura a terra sobre o nada. Uma imagem que contrasta diretamente com mitos antigos de pilares, tartarugas ou deuses sustentando o mundo. A terra flutua livre no espaço, exatamente como a astronomia moderna confirma. Segundo, o ciclo hidrológico. Jó capítulo 36, versículos 27 e 28, descreve a evaporação e a formação da chuva com precisão notável. Jó capítulo 37, versículo 16, menciona o equilíbrio das nuvens, conceitos que só seriam sistematizados pela ciência séculos depois. Terceiro, fontes no fundo do mar. Jó capítulo 38, versículo 16, fala das fontes do abismo. As fontes hidrotermais no fundo dos oceanos, que sustentam ecossistemas inteiros sem luz solar, foram descobertas pela ciência somente em 1977, ou seja, agora no século XX, mas já estava relatado no livro de Jó há tantos milênios atrás. Com respeito à astronomia e constelações, Jó capítulo 9, versículo 9 e capítulo 38, versículos 31 e 32, nomeiam Órion, as Pleiades e a Ursa Maior, reconhecendo uma ordem cosmológica que vai além do mito. O caminho da luz. Onde está o caminho para a morada da luz? Jó capítulo 38, versículo 19. Uma indagação que ressoa com a física moderna sobre a natureza e trajetória da luz. O peso do vento. Jó capítulo 28, versículo 25, afirma que Deus dava peso ao vento. Uma alusão surpreendente à pressão atmosférica, ao fato de que o ar tem massa mensurável. E no tocante à medicina, nós vemos a síndrome de Jó. Os sofrimentos físicos de Jó, furúnculos graves e alterações cutâneas, inspiraram o nome da síndrome de Hyper-IgE, uma doença genética rara reconhecida pela medicina moderna. Portanto, o livro de Jó não é um manual científico, é um poema de sabedoria, mas sua linguagem, surpreendentemente, conversa com descobertas que levaram séculos para serem formalizadas. Um convite ao diálogo entre a fé e a ciência. Sim, meus irmãos, nós pensamos que seria interessante que os cientistas estudassem mais o livro de Jó, porque eles poderiam descobrir muitas outras coisas fascinantes da natureza que já estão relatadas nesse livro tão antigo. Pensemos um pouco a respeito da mensagem do livro de Jó. O livro levanta 3 grandes questões teológicas e filosóficas que atravessam os séculos. Primeiro, por que o justo sofre
Até hoje essa questão está presente, né? A questão central: por que sofre o inocente enquanto os ímpios prosperam? O livro desafia a ideia simplista de que sofrimento é sempre punição por pecado. Então veja, essa questão do problema do mal, que não é tratado somente em teologia, mas também na filosofia, chamado tecnicamente de teodiceia, por que o justo sofre, são questões que são levantadas no livro. Está presente em outras porções da Bíblia Sagrada também, como o Salmo 73, que é o Salmo de Asaf. Asaf, um justo, ele padecia enquanto os ímpios prosperavam. Aquilo fez com que o salmista entrasse em crise. Então você percebe que essa questão até hoje mexe com a gente. Por que o justo sofre? É uma questão interessante. Mas a verdade é que o sofrimento é uma realidade para todos nessa vida, até mesmo para os justos. Há igrejas que têm na placa o seguinte dizer: venha para Jesus e pare de sofrer. Mas parece que isso não se enquadra com o ensino da palavra de Deus, porque até mesmo os justos sofrem. Jesus disse: digo-vos isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo diz que as nossas leves e momentâneas tribulações produzem para nós um peso eterno de glória. O salmista diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então nesse mundo estamos sujeitos às aflições, estamos sujeitos às dificuldades, estamos sujeitos ao mal. Mas Deus está presente em todo momento. Essa é a certeza que nós podemos ter. Segundo ponto que o livro trata, o segundo grande tema é: existe bondade desinteressada? Vejam vocês, através das teses de Satanás que são levantadas aqui nesse livro, nós vemos que esse ponto é levantado. Satanás disse que ninguém poderia amar mais a Deus do que ao dinheiro. Ninguém poderia amar mais a Deus do que aos prazeres, do que a família, do que a si mesmo. E essas teses de Satanás, elas são derrubadas no livro através da provação de Jó. Então a tese de Satanás era: toda devoção é barganha. O livro coloca à prova se Jó serviria a Deus sem esperar nada em troca. E a resposta muda tudo. Nós sabemos que através da experiência de Jó, que Satanás estava errado e que Deus, ele venceu mais uma vez. Terceiro grande tema é: pode o homem compreender Deus? Nos capítulos finais, a questão não é entender Deus, mas experimentá-lo. Contemplar a majestade divina transforma completamente Jó. Então vejam vocês, Jó, que era o homem mais piedoso dos seus dias, Jó, que era um homem que andava com Deus, ainda assim, ao término do livro, ele disse que conhecia Deus só de ouvir falar, mas que agora os seus olhos o veem. Então a experiência de Jó com Deus, ela foi amplamente aumentada. Jó teve uma experiência mais profunda com Deus. Jó, ele pôde ter um contato pessoal com Deus. Deus falou diretamente a Jó. Isso foi algo extraordinário. Então, de fato, o homem, ele pode conhecer a Deus. Não podemos conhecer a Deus completamente, mas podemos conhecer a Deus verdadeiramente. Podemos ter um conhecimento verdadeiro e correto de Deus, principalmente a partir das Escrituras. Uma pergunta que todos nós devemos responder: Jó é uma alegoria ou um personagem real? Os liberais, os incrédulos, os teólogos modernistas, eles têm afirmado que Jó trata de uma alegoria, de um personagem fictício,
de que ele de fato não teria existido. Porém, nós podemos ter certeza de que Jó foi um personagem real por várias razões. Primeiro, que ele habitava numa terra real, que era a terra de Uz. Segundo, que a Bíblia de modo nenhum deixa a entender, ou dá a entender, de que seria um personagem fictício. Pelo contrário, nós temos evidências externas ao livro de Jó, tanto no Antigo como no Novo Testamento, de que Jó era um personagem histórico, um personagem real. Por exemplo, Ezequiel capítulo 14, versículos 14 e 20, mencionam textualmente a pessoa de Jó. Ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Ezequiel capítulo 14 e versículo 14. Perceba que Ezequiel menciona três homens que realmente viveram, que existiram: Noé, Daniel e Jó. O que eles têm de comum? Eles eram os homens mais piedosos da sua geração. Noé, ele andava com Deus, enquanto a sua geração, a geração antediluviana, vivia uma vida de corrupção, de pecado, de violência. Daniel era o homem mais piedoso da sua geração, um homem de oração, um homem estudioso das Escrituras, um homem santo. E Jó, Deus, o próprio Deus, deu testemunho dele que não havia ninguém semelhante a ele. Ele era o homem mais piedoso da sua geração. Temos então aqui essa evidência externa ao livro sobre a historicidade do livro de Jó. Mas não somente no Antigo Testamento, quando nós abrimos as páginas do Novo Testamento, na Epístola de Tiago, Tiago capítulo 5, versículo 11, nós vemos mais uma evidência da historicidade de Jó. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, através dessa informação aqui de Tiago, nós vemos que Jó foi um personagem real. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? Então Jó não é tratado aqui como uma ficção, como uma alegoria, como um personagem fictício. Não, Jó foi um personagem real. Foi alguém que muito sofreu. Talvez depois de Jó, ou melhor, talvez depois de Jesus, a pessoa que mais sofreu foi Jó. Foi Jó. Mas ainda assim, ainda que os sofrimentos dele sejam indescritíveis, ainda assim podemos ter certeza que ele existiu e tudo que a palavra de Deus diz é a verdade. Pensemos agora um pouco a respeito dos personagens desse livro. O primeiro deles é Jó. Quem era Jó? Jó era o homem mais rico e influente de todos os homens do Oriente. Vejam vocês. Jó capítulo 1, versículo 3 diz assim: E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Então Jó era um homem muito rico, o homem mais rico da sua geração. Não somente isso, ele também era o homem mais piedoso da sua época. A Bíblia descreve ele como reto, íntegro, temente a Deus e desviava-se do mal. Qualidades repetidas 3 vezes. Capítulo 1, versículo 1 diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviava-se do mal.
Também esse testemunho é dado pelo próprio Deus nos versículos 8 do capítulo 1 e no capítulo 2, versículo 3. Então vejam vocês, isso é muito interessante. Não era o Jó que afirmava que ele era assim, mas era o próprio Deus que afirmava que Jó era assim, que Jó era um homem de Deus, que Jó era um homem de verdade. Reto é quem nós somos diante dos homens. Íntegro é quem nós somos quando ninguém está nos vendo. Temente a Deus. Isso deve nos lembrar da sabedoria, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E desviar-se do mal é prudência. Veja que no livro de Jó está escrito que o Senhor disse ao homem que temer ao Senhor é a sabedoria e que desviar-se do mal é a inteligência. Jó capítulo 28 e versículo 28. Portanto, Jó tinha todas essas qualidades que são destacadas. E diga-se de passagem, Jó nesse livro ele perde tudo. Ele perde os bens, ele perde os filhos, ele perde a saúde, mas se tem uma coisa que Jó não perde é a integridade. Jó continua íntegro, Jó continua honesto, Jó continua fiel, Jó não peca contra Deus. Além de tudo isso, Jó era um pai dedicado. Ele amava profundamente os filhos e intercedia por eles constantemente. Em Jó capítulo 1, versículo 2 está escrito: e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Então Jó tinha uma grande família. E esses filhos eles eram muito unidos porque eles celebravam constantemente as festas juntos. Eles eram unidos. E Jó, ele se levantava de madrugada para oferecer sacrifícios, holocaustos a favor do seu filho, dos seus filhos, porque se porventura eles tivessem pecado contra Deus, se eles tivessem blasfemado contra Deus, para que eles pudessem ser perdoados. Então Jó era um pai dedicado, era um exemplo, era um homem de Deus, era um bom pai de família. Ele também era sábio e honrado, conselheiro respeitado, socorria os pobres e era honrado em sua comunidade. Quando nós lemos o capítulo 29 de Jó, quando Jó fala a respeito do seu antigo estado, e ele diz que quando os jovens o viam se aproximar, eles se escondiam, e os homens velhos eles se levantavam por respeito, e o seu conselho era muito estimado pelo povo. Então Jó era um homem muito, mas muito honrado nos seus dias. Essa é a descrição que a Bíblia faz a respeito desse homem chamado Jó. Mas nós vemos também outros 4 personagens que são destacados no livro e nós precisamos mencionar. O primeiro deles seria o Elifaz. Elifaz significa Deus é ouro refinado. Ele era natural de Temã, por isso que ele é chamado de Temanita, em Edom. Talvez o mais idoso, o mais maduro e eloquente. Mais idoso por quê? Porque ele é o primeiro que fala. Quando Eliú toma a palavra, ele afirma que falou por último porque era o mais jovem. E se Elifaz fala primeiro, tudo indica que ele era o mais velho do grupo. Ele argumenta que o homem é a causa dos próprios problemas. Então, a partir dessa fala, nós vemos que já nos dá a entender que ele estava tentando acusar Jó. Se Jó estava sofrendo, é porque havia algum problema na sua vida. Bildade significa filho da contenda. Ele era da Síria, o tradicionalista do grupo. Acusa Jó de impiedade e insiste: Deus jamais perverte o direito. Então ele tenta culpar Jó e justificar a Deus. O terceiro amigo era o Zofar, que significa cabeludo. De Naamã, dogmático e severo, acusa Jó de jactância, de orgulho. Deus nunca ignora a iniquidade. Então você vê que a partir desses resumos da fala dos seus 3 amigos, que durante os debates eles irão acusar Jó de haver cometido pecados. Porque a tese deles era a seguinte:
ninguém poderia sofrer senão pelo pecado. E se Jó era o homem que mais sofria, Jó era o pior dos pecadores. Eliú significa Ele é meu Deus. De Bus, por isso que ele é chamado de Buzita, o mais jovem dos quatro. Seu argumento central: Deus é sempre bom e misericordioso. Aqui nós temos um mapa que mostra a localidade desses homens. Primeiramente aqui vemos aonde provavelmente ficava a terra de Uz, onde residia Jó. Então nós vemos aqui Zofar, na Arábia Saudita, Elifaz em Temã, na região de Edom, Eliú e Bildade na Síria. Visualizar o mapa ajuda demais nós compreendermos a geografia bíblica desse texto. Seguindo aqui, irmãos, nós temos a menção ao primeiro ataque de Satanás, o diálogo celestial. Satanás se apresenta diante de Deus entre os filhos de Deus. Irmãos, é certo que esse episódio aconteceu nas regiões celestiais. A menção aqui aos filhos de Deus é certamente uma menção aos anjos, porque quando nós lemos Jó capítulo 38, versículos 4 a 7, nós observamos que quando Deus estava criando a terra, lançando os fundamentos, as estrelas da alva e os anjos, eles cantavam e se alegravam. Portanto, não pode ser homens aqui. Os homens ainda não existiam, mas os anjos sim. Por que o Satanás tem acesso à presença de Deus, nós não sabemos. Mas a Bíblia narra que isso aconteceu. Deus, o próprio Deus, vai fazer menção a Jó. Observaste tu a meu servo Jó? E Deus dá testemunho de Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então Satanás vai acusar a Jó de servir ao Senhor apenas por interesse, apenas pelas bênçãos recebidas. Então a tese de Satanás é: ninguém pode amar mais a Deus do que ao dinheiro, do que às riquezas, do que aos bens, aos prazeres, à família. E aí Satanás, ele disse que se Deus tocasse nos seus bens, se Deus tirasse tudo de Jó, certamente ele iria blasfemar o nome de Deus. Então o Senhor permite que Satanás toque em tudo que Jó tinha, menos em Jó. E Satanás vem e num único dia causa uma grande destruição. Isso nos faz lembrar das palavras de Jesus no Novo Testamento, mais especificamente Evangelho segundo João, capítulo 8, e versículo 44, que diz: ele foi homicida desde o princípio, e não há verdade nele. Algumas lições que nós podemos extrair desse texto. Primeiro, Satanás ele não é onipresente. Isso quer dizer que ele não está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando Deus pergunta de onde ele vem, ele responde: de rodear a terra e passear por ela. Então veja, ele não está presente em todos os lugares. Aliás, onipresença, onisciência, onipotência, eternidade, imutabilidade são atributos exclusivos de Deus. Só Deus possui essas características. Nenhuma outra criatura possui, nem Satanás. Só Deus, soberano do universo, o Ser Supremo, possui esses atributos incomunicáveis. Então Satanás não está presente em todos os lugares, apesar, é claro, dele ter os seus agentes malignos que trabalham em favor do seu reino das trevas. Outra lição que nós podemos extrair desse texto é que o papel de Satanás é tentar destruir a fé dos fiéis. Então ele quer destruir a fé dos crentes. Era o que ele tentou fazer com Jó e o que ele tenta fazer conosco também. Porque Pedro diz que ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
Uma outra lição é que ele acusa falsamente. Tanto no livro de Jó, como também em Apocalipse capítulo 12, nós vemos que Satanás, ele é o acusador dos nossos irmãos. Zacarias capítulo 3 diz que Satanás se opôs ao sumo sacerdote Josué, acusando ele de estar com as vestes sujas na presença de Deus. Então percebam que o papel do inimigo é acusar. A palavra Satanás significa adversário, mas a palavra diabo quer dizer acusador. Portanto, Satanás, o diabo, tem esse papel de se opor aos servos do Senhor. Uma quarta lição que nós aprendemos aqui nesse texto é a permissão de Deus. Satanás não pode ir além do que Deus permite. Deus falou, você pode tocar em tudo que ele tem, mas não toca nele. Esse foi o primeiro teste. No segundo teste, Deus disse, pode tocar na vida de Jó, só não tira a vida dele. Então nós vamos ver que Satanás também toca, mas não vai além da permissão de Deus. Então isso é consolador. Saber que o diabo não pode ir além da vontade de Deus. Como dizia Martinho Lutero, que Satanás é um cão na coleira de Deus. Nem ele pode ir além da vontade do Senhor. Então Deus é aquele que vela, que guarda as nossas vidas. Louvado seja Deus por isto. A resposta de Jó ao primeiro ataque. Então nós vemos aqui, irmãos, muito bem descrito como foi o primeiro ataque de Satanás a Jó. Em um único dia nós vemos as perdas de Jó. Usando os sabeus como instrumento, Satanás destrói animais, empregados e por fim anuncia a morte de todos os filhos de Jó em um único e devastador dia. Era algo que nós não podemos mensurar. Até hoje, nós vemos que um empresário que é milionário e que do dia para a noite perde os seus recursos, ele não suporta e dá um tiro na cabeça. Ou quando um pai, uma mãe perde um filho, eles começam a questionar Deus e tentar colocar Deus na parede. Imagine como não estava o coração de Jó em perder 10 filhos, em sepultar 10 filhos em um único dia. É mais do que nós podemos descrever. Mas, por incrível que pareça, quando Jó teve notícia de todos esses fatos, ele rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se ao chão e adorou a Deus. Parece que Satanás estava ansioso, aguardando uma blasfêmia, um pecado, aguardando Jó murmurar contra Deus. Mas em lugar de blasfêmia, nós vemos louvor. Em lugar de rancor, nós vemos reverência. Veja qual não foi a confissão de Jó. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não atribuiu falta alguma a Deus. Mesmo diante de tão grande sofrimento, Jó não pecou contra Deus. Jó continuou na sua integridade. Diante de tudo isso, nós vemos um segundo diálogo no céu, nas regiões celestiais. Derrotado na primeira peleja, Satanás volta irritado. Veja que Deus, ele diz que mesmo diante de toda aquela situação, mesmo havendo o diabo incitado Deus contra Jó sem causa para o consumir, ainda assim Jó permaneceu sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Ele preservou a sua sinceridade, a sua integridade. Jó honrou a Deus diante de tudo aquilo. Satanás então levantou uma outra tese, de que o homem não poderia amar mais a Deus do que a si mesmo. Satanás disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Mais uma vez,
Deus permite que Satanás toque na vida de Jó, desde que não o matasse. Então Satanás vem e cobre Jó, desde a planta do pé até o alto da cabeça, de chagas malignas, úlceras, pele ressecada, ossos enfraquecidos e pesadelos. Jó se encontra sentado na cinza do monturo e ele usa um caco de telha para se raspar. Quão terrível era essa situação em que Jó se encontrava. Não apenas perdeu suas riquezas, os seus bens, não apenas perdeu seus filhos, mas agora ele perde a sua saúde. E diante desse caos, diante dessa situação tão adversa, qual foi a reação das pessoas? Primeiro nós vemos a esposa de Jó. Não temos muitas informações sobre essa mulher, nem mesmo o nome dela nós sabemos, mas imaginamos que assim como Jó, ela estava sofrendo muito. Ela também havia perdido seus filhos, visto seu esposo quebrar, falir financeiramente e agora perder a saúde. Então, com o coração quebrado, magoado, entristecido, ela diz: amaldiçoa a Deus e morre. Jó, diante de uma sugestão como essa, mais uma vez, ele não vai pecar a Deus, contra Deus. Ele não vai atribuir falta alguma a Deus. Antes ele vai dizer: como fala uma doida, assim falas tu. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Então a Bíblia dá testemunho que em tudo isso Jó não pecou contra Deus. Depois nós vemos os 3 amigos de Jó. Elifaz, Bildade e Zofar, eles se apresentam. Eles percorrem longas distâncias, choraram ao ver Jó, irreconhecível, rasgaram as capas e lançaram pó sobre as cabeças. Por 7 dias e 7 noites sentaram-se em silêncio ao lado do patriarca, sem dizer uma palavra, pois viam que a dor era muito grande. Então vejam que esses 3 amigos de Jó, eles vêm, e de fato eles eram amigos pela atitude, pela reação que eles tiveram, de sair dos seus lugares, de permanecerem 7 dias calados. O objetivo deles era bom, era legítimo. O problema, como nós vamos ver na sequência, é que eles começam a tentar dar respostas para o sofrimento de Jó. E eles dão respostas que são incompletas, que são incorretas, como o próprio Deus diz que eles não falaram o que era reto ao seu respeito. Eles muitas vezes falam coisas corretas, mas aplicam de forma errada. Por isso nós temos que ter cuidado até mesmo ao interpretar o livro de Jó, porque a inspiração não está nas palavras dele, mas sim no registro das palavras. E por isso nós temos de ter esse devido cuidado, como nós vamos ver na segunda lição. Por fim, meus irmãos, a mensagem eterna de Jó. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Fidelidade provada. O sofrimento não desfez a fé de Jó. Revelou sua profundidade e autenticidade diante de Deus e dos homens. Limite sobre Satanás. Satanás só age dentro dos limites que Deus estabelece. O Senhor permanece soberano sobre toda aprovação e restauração pela graça. Ao final, Jó é duplamente restaurado. A esperança que parecia morta floresce quando confiamos no caráter perfeito de Deus. Amém, meus irmãos? Nós encerramos aqui essa primeira lição. Se Deus permitir, nós iremos dar continuidade no estudo do livro de Jó, na lição de número 2, que tem como título O Livro de Jó, Diálogo. É um comentário sobre os capítulos 3 ao 31 do livro de Jó. Então até lá, se Deus permitir, não esqueça de curtir esse vídeo, inscrever-se no nosso canal e deixar aqui nos comentários o que você achou dessa aula. Deus te abençoe, em nome de Jesus.